Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stop e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é dia de clássico ou lasanha e eu tenho gostado cada vez mais desse quadro. Eu tenho gostado dos carros e do resultado dos vídeos, apesar de que tem ficado vídeos um pouco longos. Vou tentar ser mais rápido hoje, mas duvido. Primeiro, este carro é um carro muito legal, eu curto bastante, eu tenho alguma história aí com ele. Vou contar para vocês duas histórias que eu tenho com este carro. Eu estou falando do Volkswagen Santana. Pois é, um dos sedãs mais emblemáticos do Brasil aí, do meio para frente da década de 80. Um carro que ele foi sonho de consumo de muita gente, símbolo de status e até hoje ele divide opiniões, né? E aí, na sua opinião, é um clássico de respeito ou uma lasanha que vai te dar dor de cabeça? Boa pergunta, né? O Santana foi lançado em 1984 e chegou para preencher uma lacuna na linha Volkswagen, porque a Volkswagen não tinha na época um carro de luxo, tecnológico e com design mais sofisticado para competir com Monza, com Del Rey, com até mesmo com Opala, né? Então a Volkswagen não tinha este carro na época. O mais próximo ali era o Passat, mas não era não era assim que o carro era visto pelo mercado. E o Santana era um carro à frente do seu tempo, né? Vamos dizer assim, sempre tem um carro desse, né? E ele trazia vários desafios, né? E o Santana, assim, o nome Santana, aqui eu vou filosofar um pouquinho. O nome Santana é uma homenagem aos ventos quentes e secos que sopram nas montanhas de Santa Ana, na Califórnia. Uma escolha poética, né? Para um carro que prometia um sopro de modernidade, né, pela Volkswagen. E a origem dele era um carro alemão, tá? Ele foi lançado na Alemanha em 1981 como a segunda geração do Passat B2. Mas quando a Volkswagen trouxe para o Brasil, eles não quiseram trazer como Passat a nova geração do Passat. Eles quiseram lançar um novo carro, um novo conceito, porque o Passat já existia ali desde a década de 60, né? Final da década de 60, começo de 80, de 70, e eles não queriam assim, vamos modernizar o Passat, não, vamos lançar um novo carro, né? E apesar de ser um carro de origem alemã, ele foi totalmente adaptado para o nosso mercado, para as nossas estradas e ruas esburacadas e para o gosto do brasileiro também. E ele chegou ali com a missão de ser o topo de linha da Volkswagen, né? Um carro para quem buscava espaço, conforto, e assim, Santana foi um sucesso, né, gente? Isso todo mundo há de convir comigo, que ele conquistava ali famílias, executivos e até frotas de táxi, né? Principalmente os últimos anos de fabricação dele. Isso graças ao quê? A robustez, confiabilidade que a Volkswagen já tinha conquistado aqui no nosso mercado brasileiro, muito isso com o Fusca, com a Brasília, a Variant, enfim. Né? E ele era o carro que te levava para o trabalho e para a praia com o mesmo requinte, conforto e fazer bonito em qualquer situação. Eu tenho algumas histórias com Santana. A primeira delas é que quando eu resolvi comprar uma lasanha final de 2018, eu tinha R$ 1.500. Os preços dos carros eram bem diferentes na época, tá, gente? Eu tinha R$ 1.500. Então, eu falei, eu quero comprar um carro com motor AP, porque eu tinha feito curso de mecânica, enfim. Eu quero comprar um carro com motor AP. Mas não quero Gol, Paraty, Voyage. Vou no Santana, porque eu gosto de Santana, é um carro legal e era mais barato, né, do que os outros. E aí, começa a saga da busca pelo Santana de R$ 1.500. Aí o Tito vem e fala assim, eu tenho um notebook aqui, mais antigo, que eu tô vendendo ele por R$ 1.500. Vamos botar no rolo? E aí a gente comprou o carro junto. Eu falei, fechou. R$ 3.000, legal, né? E vamos lá. E aí a gente pesquisando e tudo, que é site que vocês imaginam, o Tito conseguiu achar um cara no interior de São Paulo que topou trocar o Santana no notebook. Taco a taco ali, pau a pau. Chave na chave, praticamente, se o notebook tivesse chave, né? E o cara era de uma oficina mecânica e estava precisando de um computador e a gente estava querendo um carro. Mas assim, era um Santana, acho que 93, 1.8, duas portas. Só que o carro estava com o interior todo detonado, banco rasgado. Até aí a gente falou, beleza, né? Mecânica estava ok, era carburado, não era injetado. Só que assim, a hora que a gente começou a olhar com mais cuidado as fotos do carro, que baixou a empolgação, né? Antes da gente ver, a sorte que ele conseguiu isso tipo na terça. Falar, a gente vai aí no sábado ver o carro.
Aí a gente já começou a ver assim, putz, o carro tava com a lanterna traseira quebrada, tinha farol quebrado, e o principal, o para-brisa estava trincado, e bem trincado. Aí a gente pensou, putz, a gente vai lá até, acho que era em Indaiatuba, sei lá, a gente vai até outra cidade, longe de São Paulo, vai pagar pedágio, vai andar para ver um carro que a gente não vai conseguir fazer a vistoria, né? Porque lanterna quebrada, farol e vidro quebrado não faz, não vai passar, a gente não vai conseguir fazer a vistoria. Talvez até conseguisse fazer uma cautelar, mas assim, putz, nem, né? Na época ainda nem valia a pena o preço que a gente ia pagar na cautelar versus trocar o carro no notebook. Aí a gente ia ter que trocar lanterna e para-brisa para conseguir trazer o carro para São Paulo, ou então pagar guincho. Pô, nós vamos gastar 500 pau de guincho, a gente está trocando o carro no notebook. Chegou uma hora que a gente falou assim, para, volta para a terra, volta para o chão, esquece esse carro e vamos em frente. Foi o que a gente fez, né? A gente acabou. Depois eu vou contar, vou mostrar agora as lasanhas para vocês e aí eu conto o segundo Santana dessa mesma saga. Vamos lá? Olha só. Eu comecei aqui Santana CS 1.8 álcool. Cara, que é R$ 5.700. Mecânica excelente na garantia. Carro anda normal, vou trabalhar todos os dias com ele. Tem alguns podres, precisa dar uma olhada na suspensão. Ô, meu amigo, tem alguns podres. Olha a frente deste carro, cara. Farol quebrado, né? Enfim, primeiro que ele é um CS, tá com a frente batida de um GLS. Olha a zona que não deve estar este carro, né? E, assim, e bem batido, né? Enfim, mas tem só alguns podres. Tá aqui a traseira dele com as lanternas pretaça, que fumezar, não é nem fumê, isso é pintar de preto, parece que no spray, é um duas portas, ele me parece estar com a pintura tipo branco fosco, né? Mas tá aí, é uma lasanha, será que vale? Olha esse interior, essa fitinha vermelha no painel, e aí é aquela história, né? Eu não olhei o ano deste carro, vamos dar uma olhada? E que o cara colocou aqui, é a plaquinha, tá de cabeça para baixo, Volkswagen do Brasil, enfim. Não sei, não dá para ler direito aqui a plaquinha, mas que ano que é este carro? Para 1986, não. Se fosse 1990 branco, duas portas, com aquela faixinha no painel, tinha uma chance de ser um Santana Sport. Aí vale alguma coisa. Mas não é o caso. É só um Santana CS mesmo, 1.8 álcool. E esse aqui? O que a gente quase foi buscar estava nesse naipe aqui, gente. Só que eu acho que era um GL. Se bobear era 91, né? 91, 92 e era verde. O que sobrou da tinta era verde. Veículo com motor ótimo, não fuma nada, detalhes de acabamento, terminar e pintura. Sem trocas não facilita, só a vista. Não facilita mesmo, né, meu amigo? Olha só, pobre Santana, pô. E ainda vem com o dedo, hein? Você ainda ganha um dedo aqui. Eu quero nem para tirar o carro do lugar, né? Para fazer a foto. Olha isso. Meu Deus, pobre Santana, não, hein? Será que vale pegar esse aqui e recuperar? E esse aqui, ó. Colecionável. 1999, 1.8 MI mecânico. Acho que vem com mecânico, é isso? Você compra e vem com mecânico? Alarme, ar-condicionado, ar quente. Acho que ele quiser manual, né? Desembaçador traseiro, direção escamoteável. Colecionável, com roda 018, suspensão legalizada, ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, alarme, realidade, tudo que ele já tinha falado ali em cima. Olha só, meu amigo, esse aqui é dos últimos modelos de Santana, tá encostado no chão, que eu não sei como você anda com um carro desse, com essas rodas 018, tá de bom gosto, mas assim, pô, não é colecionável, cara, leva mal não, mas socadaço no chão, e na época que os Santanas já não eram mais assim, né? Enfim, eu gosto, eu acho bonito ainda essa carroceria, essa traseira e tal. Mas, putz, cara, encostado no chão assim, na minha concepção, não é mais um colecionável, é mais uma lasanha, né? E esse aqui, ó, 20 mil, e detalhe, né? Cidadão pede, opa, R$ 48.000 neste Santana 99. Este aqui, pelo menos, está pedindo R$ 20.000, né? 99, 2.000, trava elétrica, ar-condicionado, desembaçador, retrovisor, suspensão de rosca.
legalizado, 4 vidros elétricos, sistema de iluminação interna, faróis de milha, blá, e blá, 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 blá. Tá aí, ó, encostadíssimo no chão. Cara, eu de verdade não sei como essa galera consegue andar com esses carros. Papo sério, sim, não sem sacanagem mesmo. Assim, cara, eu não consigo andar num carro desse. É tão desconfortável, chacoalha tanto, é tão duro. Cara, aí tá precisando de uns detalhezinhos aqui, né? Mas enfim, que não dá, é sério, não tem como. Suspensão a rosca ainda grudado no chão desse jeito. Mas tá aí, é um Santanão. Ele tá no Rio de Janeiro. Se fosse São Paulo, aí que eu passava mesmo, porque certamente teria sido táxi. De qualquer forma, vale levantar o histórico desse carro, né? Se ele foi para um Santana branco dessa geração, se passou por São Paulo, foi táxi. Se foi emplacado, a primeira placa foi em São Paulo, apesar que não, era L, né? Mas tudo bem. Pode ter sido o táxi, que mudou de cor também, né? Esse aqui é um 89 clássico, com presença, estilo história, 2.0 original, forte, confiável, 35 mil quilômetros. Olha só, placa Mercosul, blá, 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 blá. Esse aqui, eu vou falar que assim, ele tá meio zoadinho aqui, tá desbeiçado aqui, os farol, dá pra ver que tá desbeiçado. Tomou uma chapuletada de cara, né? Esse carro aqui, mas tá vendo? Dá para ver aqui, né? Diferença de cor, tá batido, tá? Assim, é um carro que o interior tá bem detonado, né? Dá para ver a coisa de porta aqui. Apesar que ele não está com o painel rachado, e era muito comum rachar o painel dos Santanas. O banco tá rasgado, mas ainda dá para ver que é um tecido original ou próximo disso, né? Ó, luzinha de capô, que da hora. Me parece estar semi-original, né? Tá com os cabos de vela amarelo ali. Enfim, né? Tá sem a tampa do porta-luva pelo jeito, acendendo ainda aqui alguma coisa no painel. O cara está pedindo R$17.900, a FIP dele é R$15.000. Canelada 14 conto, talvez você leve um Santana aí 2.0 GLS. Ou você pode sempre pagar mais caro para pegar um pior. Esse é um 2.0 CL, álcool 1989, só tem direção hidráulica. E tá bem mais detonado, dá para ver que aqui, ó, tomou-lhe uma pancada, os faróis estão bem detonados, dá para ver ali que ó, ferrujado, batido, zoado aqui, enfim, com as rodas de ferro, né? Olha, tá, nossa senhora, coitado desse carro, né? E o cara pede 20 mil, hein, gente? Olha, as lanternas tudo zoadas. E aí? Será que vale levantar uma lasanha dessa? O que vocês acham, hein, gente? Eu, na minha concepção, não vale muito, não. Tá? Esse aqui eu trouxe, assim, 42 mil reais. O cara não coloca a descrição, chama Márcio também, meu xará, mas o carro tá encostadaço no chão também, é dos últimos, pelo menos ele está com os bancos de couro. Eu não sei se esses caras, será que é suspensão a ar? Acho que parece, hein? Será? Sei não, hein? Ó, aqui me parece estar mais baixo do que aqui. Mas enfim, os Santanas eu não achei engraçado, eu não achei nenhum lasanha master assim, muito zoadaço, né? Mas eu achei muito assim, ó, rebaixado, socadaço no chão. Este aqui para mim tá lindo, né? Esse aqui, na minha concepção, é o que eu acho mais legal, porque é um duas portas. Eu gosto desse. Esse aqui é um intermediário, né? Ele não é nem do quadradão e nem da última geração. Apesar que eu gosto mais dos quadrados, mas esse, ó, duas portas, assim, com aerofóliozinho, tá no estilo do que teve o Santana Sport, né, dessa geração também. E tá, na minha opinião, tá muito bonito esse carro, mesmo, com as rodas orbital. Ó, este Santana, para mim, eu só levantaria ele um pouquinho. Tá vendo? O cara não consegue. Se o cara pegar uma formiga ali, ele raspa o chão, né? Raspa o carro no chão. E a última lasanha também, olha só. Socadaça aqui, esse é um dos últimos, 2002, 50 conto, o cara pedindo um Santana grudado no chão, não tem descrição, mas eu fico me perguntando assim, ó, esses carros dá para ver que ele está em ótimo estado, porta-malas, acabamento, pintura, a interna dele está em ótimo estado, né? Será que zoou muito?
rebaixado? Será que trincou o túnel? Então, eu não sei. Se alguém tiver um Santana aí e puder compartilhar essa informação, eu agradeço. Como é que é andar com o Santana grudado assim no chão, em termos de o que vai acontecer com o carro, né? Porque olha isso, gente. O carro está com um pneu de fita isolante e para dentro do paralama é muito baixo, na minha opinião, né? Mas, enfim, gosto é gosto. Se bom gosto não se discute, que dirá mau gosto. Brincadeira, gente. Olha só. O Santana, a outra história que eu tinha de Santana, eu fui com o Tito uma vez, a gente quase pegou esse Santana aí, que estava no interior de São Paulo. Aí a gente falou, putz, vamos atrás de outro. Bom, vamos atrás de outro. Aí a gente achou em Barueri Fundos, né, o Santana. Era um quadrado, acho que 86, 87, duas portas, vermelho. E aí a gente olhou as fotos aqui, né, nesse mesmo site de lasanha. As fotos estavam legais, assim, pô, bonito, carro vermelho, tipo, né, a pintura parecia em ótimo estado. E aí a gente foi olhar o carro, assim, pô, vamos olhar, vamos. Putz, pegamos, fomos até lá. Eu, na época, tinha um Cerato Coupe, que era baixo pra caramba. A gente foi, putz, lugar todo esburacado, umas coisinhas pequenas, um carro que chamava atenção por ser difícil de ver. Tá? Falei, bora, vamos. A hora que eu paro de um lado da rua, Santana tá aqui, eu e o Tito, a gente olhou o carro assim, um olhou pro outro e falou assim, e aí, a gente desce ou vai embora? Aí o cara veio vindo, o dono do carro veio vindo assim, a gente falou, bom, vamos descer, vai, pelo menos a gente dá umas pisadas. Eu já tinha achado estranho porque eu não lembrava de ter visto o Santana daquele ano vermelho sólido, né? Talvez tivesse o metálico e tal, e eu lembro do vermelho sólido Sport. A hora que a gente chega mais perto do carro, o carro estava texturizado. Ele foi pintado com tinta de portão, manja, souvenir, esmalte vermelho, e o cara ainda pintou no rolinho. Pelo menos o cara tirou a lanterna ou forrou direitinho, porque não tinha nada manchado, nenhum vidro, nada. Mas o cara pintou o carro inteiro no rolo vermelho, né? E ele estava querendo R$1.500, que eram os R$1.500 que eu tinha na época. Aí a gente ia tentar vender o Note para fazer o que precisava no carro. Mas a hora que a gente viu aquele carro ali pintar no rolo, a gente falou, não vai dar. É muito rolo. Né, assim, putz, o carro já está no rolo, a gente vai fazer mais rolo, não vai dar certo. Mas enfim, essas são as duas histórias que eu tenho com Santana. Tem outras, assim, meu pai teve um Santana CD, dele era CD 85 Champagne, muito legal. O Santana, lançado em 1984 até 1987, modelo 88, vamos dizer assim, ele era 1.8 carburado. Tá? Esse Santana ele tinha 4,53 m de comprimento, com 394 litros de porta-malas, 75 litros no tanque e pesava 1.070 quilos. O AP, o Santana, gente, ele tinha ali o lendário motor AP. Né? Primeiro 1.8, depois veio o 2.0, enfim. Quando lançou em 1984, ele tinha o 1.8 carburado, com 92 cavalos, 14,9 kg de torque até 87. 88 ele passou para 94 cavalos e 15,2 kg de torque, mudou pouquíssimo. O 0 a 100 dele, da primeira versão, era 13,6 e depois, a partir de 88, foi para 11,9. Máxima de 161 e 171. Eles faziam ali, a primeira geração fazia 7 por litro na cidade e 12 na estrada, no álcool, e a segunda geração aumentou pouco, né, mas caiu o consumo. Ele começou a fazer 6 na cidade e 9,5 na estrada. Pode não ser muito hoje, né, assim, esses números, o 0 a 100 em 13 segundos, ou 12 segundos, enfim, mas para a época era muito bacana, era respeitável um carro, um sedã de luxo, ter esses números, né, ter esses números muito legais, assim, e eram bons números. E com o passar dos anos, o Santana foi evoluindo, e não parou de evoluir até 2006, foi o último ano de fabricação. Em 88, modelo 89, ele ganhou o motor 2.0 AP, que trouxe ainda mais fôlego para o carro. O 2.0 AP carburado, ele tinha 110 cavalos com 17,5 de torque, 0 a 100 dele era em 12,1, com máxima de 180 km por hora, 8 por litro na cidade e 12 na estrada.
Depois ali de 91 que mudou o modelo, ainda carburado, os números eram muito próximos. Aí quando injetou o Santana, a injeção veio a multiponto já nesses modelos aqui, o 2.0 ele foi para 112 cavalos com 17,5 de torque. O 0 a 100 ficou praticamente o mesmo, 12,2, máxima de 173 e ali o mesmo 8 na cidade e 12 na estrada. E em 93, que é um ano bem curioso do Santana, que veio a injeção eletrônica para a linha toda. Mas você encontra os carros ainda, 93, você encontra carburado e injetado. Todos os modelos, CL, GL, GLS, você acha o GLS e o GLSI, GL, GLI, CL, CLI. Tá? Então, assim, no ano de 93. É muito engraçado, é meio do tipo assim, começo do ano era tudo carburado, esse final do ano era tudo injetado, né? Eu não sei se esses carros conviveram ali como zero, sendo vendidos, eu não achei essas informações, mas me parece às vezes assim, putz, tinha estoque do carburado quando lançou injetado e ficou meio que vendendo tudo junto ali, aquela bagunça, né? A injeção melhorou ali um pouco o desempenho, né, e reduziu principalmente as emissões de poluentes, né, mostrando que a Volks estava atenta a essas tendências. O Santana teve vários modelos, né? A linha dele foi muito, muito longa, vários modelos especiais, inclusive, tá? Para tudo que é gosto e bolso. O Coloque lançou de 84 a 87, ele tinha 3 modelos: o CS, que era o Comfort Silver, o CG, que era o Comfort Gold, e o CD, que era o Comfort Diamond, né? Que já indicava aí diferentes níveis de acabamento e equipamentos. Eu não consegui confirmar, mas reza a lenda aqui que os CS e CGs 84 tinham um câmbio de 4 marchas igual ao do Gol GT. Eu não consegui confirmar essa informação, mas... E o CD, que era o top, tinha de 5 marchas. E lançou várias versões especiais. Em 89, modelo 90, veio uma das mais icônicas de todas, que era o Santana Executivo, né? Que era a versão mais luxuosa, ele tinha uma grade diferente, ela tinha só 3 aletas, tinha um aerofólio gigantesco, tinha as rodas BBS douradas, tá? O carro ele era azul, vermelho, preto, se eu não me engano, e as rodas eram douradas, BBS era o 14. E pela primeira vez o Santana veio com uma injeção eletrônica, mas era uma monoponto, né, antecipando aí o futuro, só que aquela injeção burra, igual do Gol GTI, era aquela bagunça, né? Eu não acho que ela não era monoponto, ela devia ser multiponto, acho que eu anotei errado aqui. Então, esse Santana Executivo de 1990, ele tinha 125 cavalos com 19,5 kg de torque, 0 a 100 10,3 e máxima de 182. 8,8 na cidade, 12,9 na estrada, quando estava funcionando. E teve também, no mesmo ano, em 1990, veio uma versão que era o Santana Sport. Tá? Ele era derivado da versão GL de 2 portas, né? E era muito, muito legal, assim, ele tinha banco recaro personalizado, ele tinha vários frisos vermelhos no painel, do lado de fora do carro também tinha friso vermelho, lanternas fumê, né, não tinha o pisca amarelo e a ré branca, era tudo fumê. Ele tinha as rodas Snowflake de 14 polegadas, que na época era do Gol GT, que veio desde o Gol GT, né, que foi o primeiro que teve essas rodas, e era a combinação perfeita ali de estilo e performance, pelo menos para a época, né? O Santana Sport carburado a álcool tinha 115 cavalos, ele era um 2.0 AP, né? Ele tinha 115 cavalos com 17,3 kg de torque, 0 a 100 11,5 com máxima de 166. 6 por litro na cidade, 9,5 na estrada. E assim, eu vou só citar ela aqui, a gente não pode esquecer da Quantum, né? Aqui era a versão perua do Santana, mas eu acho que a Quantum foi tão icônica que eu vou fazer um vídeo só dela, né? O Santana não era só um carro bonito, né? Ele foi pioneiro em muitas coisas, e a versão GLS de 1991, quando mudou o modelo, a versão GLS 4 portas foi o primeiro carro brasileiro a oferecer freios ABS e catalisador. Olha que legal. Vou mostrar agora para vocês alguns clássicos, beleza? Este aqui, primeiro, é um Santana da primeira série aqui, de 1984, um CS. Tá com placa preta, motor original, rádio São Francisco, faróis e lanternas
CBE, vidros, exceto para-brisa com o logo, suspensão, COFAP, peças originais, blá, 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 blá. Cara, assim, o carro está perfeito, o cara pede 45 mil reais. Esse aqui era a versão mais pelada do Santana, ela não tinha nem o borrachão aqui na lateral, não tinha aqui embaixo o preto, que aqui embaixo tinha uma continuação no CD e tal, e esse era o duas portas basicaço, e já era um carro legal, mas dá pra gente ver que assim, era um Voyage, né? Era um Voyageão, né? Com esses para-choques nesse estilo, assim, sem ser antes daqueles para-choques envolventes que vieram em 1988. Tá? O interior dele praticamente não teve mudança até 1991, né, que quando mudou o modelo. Esse era realmente o volante original dessa linha CS, CG e CD. O que mudava um pouco era o painel, o console central, tinha alguns detalhes entre eles, tá? Mas tá aí, ó, um Voyageão chamado Santana, muito bonito, muito legal. Tá? Com os faróis de milha, com as rodas Snowflake Aero 14, bem típico da época, quando alguém queria dar uma mexidinha no Santana. Este aqui já é a versão CD, que é a versão top de linha, mas esse ainda era o duas portas, uma época que ainda que se queria carro duas, o pessoal queria mais o duas portas do que o quatro portas. FIP dele 6 mil, praticamente capinho 45. Esse aqui tá vendo 24,5, tá? A FIP dele é mesmo 6 mil, Santana CD, clássico de coleção, versão top de linha, difícil de encontrar em bom estado, um monte de coisa aqui, 165 mil quilômetros, 1.8 álcool. Entre esse aqui por 20 e o outro por 45, eu vou nesse aqui por 20, 24 que seja, né? Tá com as rodas originais, essas rodas vieram depois no Voyage GLS também, em 87, mas tá aqui, ó, meu pai tinha um, era quase igual, só que o do meu pai era quatro portas. E aí, tá vendo? Aqui ele tem um aplique preto embaixo que faz o para-choque parecer mais envolvente, mas ele não é. Ele é exatamente igual este aqui, tá? Aqui embaixo, né? Só que aí tem o aplique da versão CD. Muito legal. Esse está com placa preta também. Olha que demais esse carro, hein, gente? Tá muito bonito, de verdade, muito bonito mesmo. Olha que bacana, todo o histórico de documentos, chave reserva, que legal, olha esse painel, é muito, eu gosto bastante do Santana, gente, eu tenho que falar que, daí esse aqui eu não consegui ver se tem ar-condicionado, a gente dá uma olhada depois lá embaixo na descrição, vidros elétricos, o painel está em ótimo estado, muito, muito, muito legal. Tem aqui, papapá, alarme, ar quente, embaçador, não tem rádio, trava, vidro, mas não tem ar-condicionado. R$ 24.500, baita carro legal. Esse aqui já é um GLS facelift, né? Todos, vamos colocar aqui, você tem o farol, né, normal aqui, com pisca aqui, que depois ficou na versão CL e GL. A GLS tinha este farol de milha aqui, central, com o farol deslocado para a esquerda, para o canto, e o pisca vinha aqui para a parte de baixo. Tá? Este aqui é um GLS duas portas, top de linha ali, 88, 89, ele tinha essas rodas aro 13, tinha teto solar, o teto solar não era de vidro, era de chapa, fechado, enfim. E tá aí, ó, que baita carro legal, motorzão AP 2.0, ó, isso aqui tem cara de P44, os bancos me parecem estar em bom estado, este tem ar-condicionado, que legal, com rádio de época, muito bacana esse carro, fotinho meio desperdiçada, mas enfim, chaves e chaves e chaves. Este aqui é automático, olha só que da hora. Eu trocaria a foto das chaves por uma foto do porta-malas, tá? Automático, este era um automático com câmbio de 3 marchas, e reza a lenda que era lento para caramba, e beberrão. Mas tá aí, um carro bacana, 75 mil reais, não julgo, 15 mil a FIP, mas enfim, não sei de verdade. E a gente entra aqui agora na saga do Santana Executivo. Muito legal esse carro, é difícil de achar esse carro, teve uma época que não tinha nenhum à venda, agora tem 3 à venda aqui na web. Então assim, ele tinha a grade dianteira, né, com essa grade diferenciada só com 3 aletas, enquanto a outra tinha, quer ver, vamos pegar aqui, várias aletas menores, tá vendo? Essa daqui só tinha 3 maiores. Rodas BBS Aro 14 dourada, 14 ou era 13, hein? Não lembro.
douradas, tinha um EX aqui do lado, era a frente do GLS, né, praticamente, ele tinha essa moldura prata, e este aerofólio gigantesco, que eu acho muito feio, com um brake light aqui no meio, as lanternas fumê, tá aí. Muito legal este carro. Vamos ver como é que está de foto aqui. Eu vou passar mais rápido para o vídeo não ficar gigantesco. Já, olha, e é engraçado porque ele é um carro alto, né? Assim, fácil que eu baixaria. Santana não encostaria ele no chão, mas baixaria com toda certeza. Bancos Recaro, olha que bonito estão esses bancos. Aqui, felizmente, né? Dá para ver que está quebrado, zoado, tal. Enfim, ele tinha o painel realmente com os grafismos vermelhos, ar-condicionado, tudo gasto, não tem jeito. Isso aqui também quebra. Olha, tem um parafuso aqui no painel. Gente, isso aqui eu coloquei aqui em clássicos, mas ele deveria estar em lasanha, né? Aquela bendita injeção, papapá, enfim. Este aqui está muito mais bonito, né? Também é um executivo. Quanto que estão pedindo aquele? R$34 mil. Este aqui estão pedindo R$70 mil. FIP 16. Luiz 2.0 executivo azul, que era o mesmo azul do Gol GTI. Acho demais, com as rodas douradas. Esse aqui tá precisando de um trato também, dá para ver que ele tá sem maçaneta. É verdade, eu tinha esquecido, os retrovisores eram cinzas. Que legal, esse tá meio... Não dá para saber se tá lasanhado ou não, né? Mas tá aí. E eu achei também um vermelho. Olha que legal que tá esse carro. Santana X restaurado, de colecionador, placa preta, 92 pontos, troca por carros mais novos, está em Sorocaba, papapá. Gastou 72, está pedindo 75, oferece 72 e leva. Mas assim, me parece que tá meio, sei lá, tá esquisito aqui, os vãos estão meio grandes, mas tá legal, o carro muito bacana. Me parece que foi restaurado efetivamente, né? Dá para ver assim, retrovisor na cor certa, né? Com aerofólio, olha que legal, altura certa. Aqui o filtro de ar certo, aqui era o fluxo de ar, que isso aqui, meu Deus do céu, uma bucha daquelas. Lembro, esse aqui tá com uma Fueltech FT300. Legal, resolveu o problema da injeção provavelmente. Olha esse interior que impecável, né? Muito, muito, muito legal esse carro. Eu trouxe aqui um GLS 93, 94 carburado, tá? Tá precisando de um trato assim, dá uma recuperada, mas tá muito legal. Esse carro tá bem inteirão. Vou passar rápido aqui. O interior dá para ver que tá impecável. Assim, baita num carro legal, né? Um motorzão original. Eu não lembro se esse daqui, acho que esse aqui já saiu com trava elétrica. A trava do Santana dos quadrados era a vácuo. Então fazia um baita barulhão quando você apertava. Aqui eu trouxe um 93, 94, olha só, 93, 94 carburado álcool e um 93, 93 injetado gasolina automático. Então assim, era uma zona, não dá para saber se tinha por que teve carburado e injetado ao mesmo tempo, né? Esse aqui é um duas portas verde muito bonito, era nesse tom de verde que a gente quase pegou. Tá muito bonito esse carro, com placa preta, GLSI, um aerofólio também, que era o aerofólio que vinha no Sport. Cara, que bonito que tá esse carro, né? Olha, automático. Aqui nessa época eu acho que já era um automático 4 marchas, eu não sei dizer. Mas, não, era o 3 marchas ainda, porque quando é 4 marchas tem 3, 2, 1. Então assim, era D2, 1. Cara, que da hora. Esse aqui, por que eu trouxe esse? Não lembro por que eu trouxe esse. Isso aqui eu acho que eu errei e você botei aqui em vez de botar nos lasanha, gente, desculpa. Esse aqui já é um Evidence 1996, que eu acho muito bonito esse carro, tá? Era uma versão já, tipo, já quando mudou a linha, né? E aí em 96 ele mudou e aí começou a ter, ao invés de ser GLS, GL, papapá, virou Evidence, enfim, aí tinha outros modelos aqui. E aqui foi quando o Santana começou a deixar de ser o carro de luxo, efetivamente, e começou a ser um carro bem acabado, com acabamento, né, um acabamento legal, mas assim, já era um carro mais focado em outro público, tá? Deixou de ser o carro de luxo. E esse é o mais caro que eu achei, de um cara meio sem noção,
né, sem noção total, assim, Santana GLSI, branco na carga, 24 mil originais, papapá. Olha só, cara, legal ter 24 mil originais em 1994, mas isso não faz esse carro valer 220 mil reais, cara. Na boa, tá impecável, tudo bem. Os bancos originais, o interior, ó, que lindo esse banco, maravilhoso, parece umas poltronas, né? Ah, mecânica, tal, em perfeito estado de conservação. Mas não me fala nada aqui de placa preta, mas deveria no mínimo ter uma placa preta, 100%, você vem pedir 220 mil reais num Santana, cara. Vamos combinar, né? Enfim, mas a pergunta que não quer calar: Santana é um clássico ou uma lasanha? Olha só, ele não tem nenhuma falha de projeto assim que transforme ele automaticamente numa lasanha, como temos alguns carros e outros modelos que a gente sabe que é assim, né? A mecânica dele é uma mecânica P, que é assim, extremamente simples de mexer, confiável, né? Mas a idade dele traz alguns desafios. Então, problemas elétricos, falhas, borracha, plástico que resseca, painel que racha, suspensão que precisa ali de uma revisão, tá? E assim, um carro mal cuidado, gente, é sempre uma lasanha, é sempre uma bucha. Resumindo, é isso, tá? Encontrar peça de acabamento original pode ser um grande desafio, né? Você vai ter que talvez rodar desmanche para pegar original, ou pegar mercado paralelo, enfim. E o motor AP, mesmo sendo simples, né, um Santana mal cuidado aí, com manutenções negligenciadas, pode ser uma bucha, uma dor de cabeça, vazamento de óleo, sistema de arrefecimento. O brasileiro tem aquela mania de botar água, né, tinha principalmente, de botar água ao invés de botar o fluido correto. Então, assim, carro antigo tem que tomar cuidado. Mas, na minha opinião, pelo menos, o Volkswagen Santana, sem dúvida, é um clássico. E você, concorda comigo? Santana, clássico ou lasanha? Fala para mim aqui nos comentários. E por favor, gente, lembre de dar seu like nesse vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos, segue o canal e valeu, até mais.